A partir do dia 21 de novembro, o Sol inicia sua jornada por Sagitário, o signo do entusiasmo, da busca por sentido, da expansão da consciência. Mas essa expansão não chega em linha reta. Ela sucede um casime de Mercúrio retrógrado com Sol em Escorpião, que representou um ponto raro de clareza silenciosa, onde verdades internas se revelaram sem alarde, mas com muita profundidade. E aí a temporada de Sagitário começa depois de uma lucidez emocional intensa, pedindo que a direção que agora se busca nasça enraizada. Júpiter, que é o regente de Sagitário, está retrógrado, exaltado em Câncer, o que reforça muito esse tom. Crescer, sim, mas crescer a partir do que nutre, do que cuida, do que sustenta emocionalmente. Essa temporada favorece a revisão das crenças, o realinhamento de projetos, reconexão com princípios esquecidos e escolhas que honrem tanto a liberdade quanto o pertencimento. Se você sente que está em um ponto de virada na forma como você pensa, acredita, decide, esse céu marca um ciclo que pode reorganizar sua bússola interna. Então fica comigo até o final, que eu vou te guiar pelos principais trânsitos da temporada de Sagitário de 2025. E se você não me conhece, oi, eu sou a Isa, trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e aqui no Caminho da Eremita eu traduzo os movimentos do céu em direcionamento prático aqui na Terra. E se autoconhecimento faz parte da sua jornada, você está no lugar certo. Então já se inscreva para não perder os vídeos de previsão semanal e os conteúdos sobre astrologia, sem estereótipos, sem misticismo, só o céu lido com seriedade. E no dia 21, temos o ingresso do Sol aqui no signo de Sagitário, trazendo clareza, porque o Sol representa a clareza, né, a iluminação, em cima das nossas questões de fé, de visão de mundo, de filosofia, também de crescimento, de expansão. Porém, esse Sol vai estar sendo regido por Júpiter retrógrado aqui em Câncer. Então, apesar da gente ter a questão do crescimento, ele tem que ser ancorado naquilo que nos protege, na conservação daquilo que nos nutre emocionalmente. Essa expansão não pode ser uma fuga, tem que ser ancorada no nosso mundo interno. E logo no dia seguinte da entrada do Sol em Sagitário, no dia 22, a gente tem Mercúrio retrógrado aqui, fazendo um trígono com Saturno retrógrado em Peixes e com esse próprio Júpiter retrógrado em Câncer. Então, estamos falando do contato de 3 planetas retrógrados em signos de água. Então, de fato, a temporada ela já começa com essa questão da revisão e do olhar para dentro, principalmente para as questões emocionais, né? Esse contato aqui com Câncer, falando das nossas raízes, esse contato com Saturno em Peixes, que traz estrutura, realismo para as questões de sensibilidade, e esse Mercúrio retrógrado aqui em Escorpião, trazendo uma mente mais voltada para investigar aquilo que é profundo. Então, essa expansão não começa de forma desassociada do nosso mundo interno, muito pelo contrário, ela acontece por causa dessa revisão, porque a gente tem a capacidade agora de mergulhar de forma profunda nas nossas raízes, nas nossas questões de pertencimento, nutrição e ancorar tudo isso aqui na realidade, né, com Saturno, é por conta disso que conseguimos expandir de forma sólida. E aí, no dia 23, dentro de todo esse cenário que a gente está conversando, a gente tem Marte também, Sagitário, ou seja, fala de fato do ataque em nome da expansão, da ação propriamente dita, motivada pelos ideais, motivadas por fé. A gente conversou sobre isso, né, no vídeo onde falamos da entrada de Marte em Sagitário, só que esse Marte aqui está fazendo uma quadratura com os nodos, tanto o nodo sul em Virgem, quanto o nodo norte em Peixes. O eixo nodal fala muito dessa questão de para onde vamos, né, onde aponta o nodo norte, e o nodo norte está apontando para uma questão de uma espiritualidade. Quando a gente fala de Peixes, a gente fala de uma espiritualidade mais voltada para o amor universal, sem regras, sem dogmas. Já o Marte em Sagitário, ele luta por aquilo que ele acredita, pela sua fé. Então, a gente tem uma briga de eu agir no impulso, querendo
dominar o outro porque ele não acredita no meu ponto de vista, não compartilha a minha fé, versus o momento onde todos, como coletividade, estamos sendo chamados para ir, que é uma aceitação universal. Então a gente tem essa briga do calor do momento, né, do padrão do momento, que acaba propiciando essas brigas por conta de fé, crença e ideologia também. Então aqui a gente pode colocar também a questão da ideologia política, não é só o fator fé, né? Tudo aquilo que eu acredito e eu ajo em cima disso, até mesmo com violência, principalmente com as pessoas que não compartilham dessa visão, brigando com um caminho coletivo que a gente está sendo chamado para trilhar, que é o caminho do amor universal e da aceitação. E brigando também com o Nó do Sul, que traz uma questão de esvaziamento, é um maléfico, né? No signo de Virgem, que fala justamente daquela questão da gente se apegar naquilo que é visível, naquilo que é comprovado, naquilo que se prova prático. Então, temos essa briga, né, desse Marte aqui, tanto com essa questão de nós estamos sendo chamados para um amor universal, mas ainda brigamos por conta de ideologia, e ainda estamos apegados a padrões que nos puxam para baixo, que é aquilo que se prova como útil. Então é necessário a gente questionar um pouco o útil para quê? Útil para quem? Então temos um dia muito acalorado aqui no dia 23, né? Já no dia 24, a gente tem a conjunção de Mercúrio retrógrado com Vênus aqui em Escorpião. Vênus em Escorpião está debilitada porque ela fala dos afetos, da troca, da harmonia, né, do equilíbrio. E em Escorpião tem uma carga de intensidade, de aprofundamento que deixa Vênus desconfortável. E o encontro com Mercúrio retrógrado mostra que essas revisões que acontecem associadas a Mercúrio retrógrado, e ainda quando ele passa por Escorpião, que traz essa revisão de questões muito profundas, questões antes reprimidas, né? Em contato com a Vênus, traz a questão das relações para jogo. Então, é sim um momento de muita revisão de padrões dentro dos relacionamentos, principalmente padrões de obsessão, de medo, aquela postura defensiva que ataca por medo de ser ferida. E tudo isso tem relação, né, com Júpiter aqui. Tanto Vênus quanto Mercúrio vão tocar diretamente esse Júpiter retrógrado em Câncer, falando do retorno de questões do passado, de nutrição, enfim, é uma conversa que a gente já vem tendo em vários vídeos, né? E nessa temporada sagitariana, essa dinâmica continua e agora sendo aplicada diretamente nas relações. E aí, no dia 28, a gente tem a retomada do movimento direto aqui de Saturno. Então, essa questão de revisão em relação à estrutura ou falta de estrutura, ainda mais que estamos ainda, né? Falando de um Saturno aqui em Peixes, que tem muito essa questão da dissolução das barreiras. Então, é um momento onde foi revisto muito a falta de limite, a falta de fronteira, a falta de estrutura, principalmente em setores ligados à saúde, saúde pública, saúde coletiva. Agora Saturno retoma o movimento direto, então começamos a ter mais clareza daquilo que precisa ser estruturado ou reestruturado no plano coletivo, como eu falei. Tem essa questão de limites, essa questão de fronteiras, essa questão de estrutura e padrões mais rigorosos relacionados à vigilância, à saúde pública, e a nível individual a gente sempre pode se questionar: quais são os meus limites que estavam apagados, confusos, difusos, e agora eu tenho mais clareza dos limites que eu preciso construir para me preservar? E aí, no dia seguinte, no dia 29, Mercúrio também retoma o movimento direto. Então, a gente viu que começamos a temporada de Sagitário com um foco muito grande nas revisões, e ao longo da temporada, essas revisões vão finalizando. Então, apesar de ser um Sol em Sagitário, que tem o impulso da ação, do crescimento, a gente vê que é muito aos poucos, né? Que essa clareza do Sol em cima daquilo que a gente acredita, em cima dos novos territórios que a gente quer explorar, é uma clareza que ela vem gradativa. Então, o início ainda é uma temporada muito interiorizada, e depois sim as revisões começam a ser encerradas de forma gradativa. Então, no dia 28 a gente tem Saturno voltando ao movimento direto, no dia 29 a gente tem Mercúrio retomando o movimento direto, só que no dia 29 também, nesse mesmo dia que Mercúrio retoma o movimento direto, né, a gente tem a Vênus, e não vamos esquecer que Mercúrio e Vênus estiveram bem juntinhos
minutinhos falando dessa revisão em cima das questões afetivas, e é muito simbólico no dia que Mercúrio retoma o movimento direto, essa Vênus fazer uma oposição aqui com Urano. Urano que traz a ruptura. E a ruptura em cima da onde? Daquilo que era considerado seguro, porque estamos falando de um Urano em Touro. Então, no momento em que a mente sai dessa revisão interna e começa a confabular, começa a chegar em conclusões dessas revisões, é um dia que favorece a ruptura daquilo que era considerado seguro dentro das relações. Então, o que isso diz pra gente? Que nesse momento de revisão, a gente teve a oportunidade de obter clareza, principalmente no momento de Mercúrio retrógrado Casime, que foi um dia antes do Sol entrar em Sagitário. Então, um dia antes do Sol entrar em Sagitário, a gente teve uma lua nova em Escorpião, com o Mercúrio retrógrado Casime, ou seja, no coração do Sol, trazendo iluminação em cima dessas questões. E aqui no dia 29 é muito claro que essa iluminação veio trazendo respostas a respeito de falsas noções de segurança e apegos, né? Ainda mais que tudo aconteceu em Escorpião, obsessões, apegos que na verdade vinham de feridas, porque teve toda essa conversa, né? Com Júpiter retrógrado em Câncer, feridas do passado, questões de nutrição, pertencimento. Só que agora que a gente começa a ter clareza sobre isso e estruturar as revisões que a gente fez, a gente começa a ver que essa noção de segurança era falsa, e começa a presenciar rupturas que podem afetar diretamente as relações. Isso acontece no dia 29, né, no mesmo momento que Mercúrio volta ao movimento direto, e logo no dia 30, no dia seguinte, Vênus já muda de signo e entra aqui em Sagitário também, ou seja, Vênus perde, né, esse padrão mais voltado para profundeza, para os medos, para as obsessões, e entra no território de Sagitário, que é como se mostrasse o que tem agora. Agora que eu fiz esse mergulho, agora que eu identifiquei as raízes de muitos padrões dentro das minhas relações voltados a medo, a insegurança, a obsessão, agora que eu tive clareza sobre isso e passei por um momento de ruptura, né, que com a oposição com Urano em Touro, agora eu posso expandir, agora eu posso entrar em novos territórios, mas é necessário prestar atenção que assim que a Vênus entra aqui, ela ainda vai estar combusta pelo Sol, porque vai estar muito próxima do Sol. Então, como eu falei, é sim uma temporada onde a gente sai das sombras de mergulhos muito profundos, começamos a sintetizar revisões para iniciar um novo ciclo, mas tudo de forma gradativa, não é um estalo, sabe? Nossa, agora a temporada de Sagitário vai trazer expansão, crescimento, não é assim. Por isso que a gente tem que analisar todo o movimento do céu, senão a gente cai nesse padrão de querer encaixar tudo em estereótipo e fórmulas prontas. E para vocês não caírem, né, nesses papos de hipersimplificação das coisas que acaba iludindo vocês, dentro da comunidade que eu criei, a comunidade da Eremita, eu vou ensinar vocês a como aplicar, né, toda essa análise dos movimentos dos astros em cima do mapa de vocês, de uma forma estruturada e gradativa também. Então, primeiro, eu vou oferecer o acesso a aulas por 6 meses sobre interpretação de mapa, para primeiro vocês terem muita familiaridade com o mapa de vocês, e vou oferecer também previsões diárias indicando pontos, né, de conflito do dia para você conseguir jogar em cima do seu mapa, além de workshops mensais com muito conteúdo astrológico, clube do livro, espaço de trocas. Então já se inscreva na pré-inscrição, faça sua pré-inscrição, entre na lista de espera no link aqui da descrição para já garantir 35% de desconto, tá? Mas voltando aqui, eu quero mostrar e deixar claro para vocês quanto que é importante entender todas essas dinâmicas para a gente sair desse padrão de temporada de Sagitário, agora tudo vai crescer e expandir. Viram que não é bem assim que vai acontecer esse ano? Claro que em outros anos pode ser dessa forma, tudo depende, tudo é muito específico, né, gente? É muito difícil a gente achar respostas prontas que realmente funcionam. Então, nesse ano, a temporada de Sagitário de 2025 traz uma mudança, sim, de energia, mas muito gradativa. Primeiro com fichas caindo, depois entendendo o que essas fichas caíram querem dizer, depois, sim, começando a romper com algumas coisas e aí começar um novo caminho. E é isso que a Vênus vai fazer, mas como eu já falei, assim que ela entra em Sagitário, ela ainda entra combusta pelo Sol, tá? Sob os raios solares. Então, a clareza, ela demora um pouquinho para vir nessas questões afetivas, mas vem, tá?
E no dia 4 de dezembro, a gente tem uma lua cheia aqui no signo de Gêmeos. E aqui é um ponto de atenção interessante, porque uma lua cheia, gente, ela é sempre a oposição da lua com o sol. E estamos falando aqui do sol em Sagitário, falando das convicções, da fé, daquilo que a gente acredita, das nossas ideologias, brigando com uma lua em Gêmeos que fala sobre a multiplicidade das informações. Então é um dia que a gente pode ter clareza através de novas informações que chegam pra gente, novas conversas, novas fontes, novas pessoas, de que coisas que a gente tinha uma convicção muito forte talvez não sejam tão reais assim. Talvez a gente construiu certas convicções com base em informações que a gente tinha no momento, e agora que estamos tendo acesso a novas informações, é necessário que a gente entenda que tá tudo bem adaptar a nossa visão de mundo. E que bom que isso é possível, senão ficaríamos presos e parados no tempo, certo? Se a gente só pudesse ter uma crença, uma convicção, uma visão de mundo, a gente ia ficar muito parado no tempo, a gente não ia se abrir a mente, expandir a mente para novas coisas, novas informações chegarem. E uma coisa que eu quero falar aqui com vocês, é importante a gente perceber também que, para a gente adquirir novos conhecimentos, é necessário que a gente adquira conhecimentos anteriores, é igual na escola. Primeiro a gente passa por um processo de alfabetização, depois a gente vai evoluindo, a gente não sai da primeira série e vai direto para a faculdade. Só que para poder chegar nesse ponto, a gente tem que estar aberto a desenvolver o conhecimento. Porque se a gente se apega só às informações que a gente aprendeu na primeira série, a gente fica com uma visão de mundo extremamente limitada e nunca vai chegar aqui na faculdade. Então, a alusão nessa historinha que eu contei pra vocês tem justamente raiz na análise dessa lua cheia aqui, onde temos, por um lado, a lua em Gêmeos, trazendo essa multiplicidade, e do outro lado, o sol em Sagitário, que traz uma convicção, às vezes firme, até demais. Mesmo que estejamos falando de dois signos mutáveis, né? Na questão de Sagitário, a gente tem essa questão da firmeza, da convicção, e a parte do mutável é do movimento, de agir em cima disso. Então, é um dia, né, um pico, o ápice do ciclo lunar, que mostra pra gente essa questão de onde será que a nossa convicção está enraizada demais em informações que já estão ultrapassadas. É um dia que pode dar uma cutucada no ego, mas é uma guinada importante, assim, para a nossa evolução. Ainda mais pensando que no dia seguinte, no dia 5 de dezembro, o Sol vai fazer uma quadratura justamente com os nodos lunares, entrando na mesma conversa que a gente teve quando Marte fez essa quadratura. Então, por um lado, a gente tem essa visão muito convicta de como as coisas funcionam, sendo que, por um outro lado, a gente precisa mirar para uma aceitação maior, né, da realidade. A gente precisa entender que a realidade muitas vezes é aquilo que a gente não vê, e isso coloca sempre as nossas convicções em jogo, né? E por um outro lado, a briga com o nó do sul, que fala do esvaziamento, da perda de força quando a gente se apega só nos sistemas. E se a gente lembrar de todas as conversas que a gente tem tendo esse ano, principalmente nos vídeos dos eclipses, a gente falou muito sobre esse desapego dos sistemas, né? Então aqui a gente tem o Sol brigando com os nodos logo no dia seguinte da Lua cheia. Então isso é muito simbólico, é muito significativo. Então a Lua cheia iluminou as nossas crenças e convicções que podem ser desconexas da realidade por conta de falta de informação, e a gente pode receber novas informações que coloquem essas crenças em jogo dentro de um cenário maior que mostra o quanto que esse apego nas nossas convicções está brigando com o caminho de direcionamento coletivo, que é para uma aceitação maior, principalmente daquilo que é invisível e inexplicável de forma prática. E aí, entre 6 e 7 de dezembro, a gente tem Mercúrio, que agora está no seu movimento direto, né? Fazendo um trígono justamente com Júpiter aqui em Câncer e com Saturno aqui em Peixes. Então, ativa 2 pontos que estão sendo muito ativados ultimamente, só que agora, se antes ativou de uma forma retrógrada, agora ativa de forma direta, mostrando que, de fato, há uma clareza maior de todas as questões que a gente conversou, né, do nosso mundo interno, de pertencimento e da estruturação das nossas sensibilidades, de construir, né, responsabilidade, limites. Isso é muito importante, esse contato aqui com Saturno, agora de forma direta, que é, agora com Mercúrio direto, você
tem síntese e clareza de tudo que foi trabalhado a nível emocional, dessas questões de pertencimento, principalmente no que caiu em cima das relações, com o encontro com Vênus e tudo mais, e agora com Mercúrio direto, você entende isso de uma forma mais clara e consegue estabelecer limites e estruturar essas informações, ancorar tudo isso na realidade. Só que essa configuração encontra o desafio, porque logo no dia seguinte, no dia 8 de dezembro, esse mesmo Saturno recebe uma quadratura de Marte em Sagitário. Então, depois que a gente teve toda essa clareza do nosso mundo interno e começa a construir limites e ancoramento na realidade, a gente recebe esse desafio que é justamente o ímpeto de agir em cima das nossas convicções. Então, de que adianta todo o mergulho, toda a revisão que a gente fez, se a gente não pode abrir um pouco mais de flexibilidade dentro das nossas convicções? De que adianta as novas informações que chegaram até nós na lua cheia, se a gente não consegue flexibilizar a maneira que a gente age, se muitas vezes a gente deixa o ego falar mais alto, eu tenho que agir de acordo com aquilo que eu acredito ou que eu falei que acreditava, para não me contradizer, para não abrir mão, para não dar o braço a torcer. Então, é um ponto que tem que tomar cuidado, tanto a gente, e entender que esse é um clima coletivo. Então, vai estar meio que todo mundo inserido nesse contexto, inserido nesse padrão. Então, principalmente no início de dezembro, há uma energia bem inquieta que coloca à prova as nossas convicções e muitas vezes uma dificuldade de abrir mão daquilo. Então, pode ter muito embate, sabe? A respeito de não querer abrir mão, mas sentindo já tudo que estava associado com essas convicções prévias sendo derrubado, sendo rompido, então isso mexe muito com o emocional. Então a primeira semana de dezembro aí, vamos tomar cuidado com as trocas, porque é como se todo mundo estivesse passando por muita pressão interna. E como se não fosse o suficiente no dia 10, então estamos aí estendendo não só a primeira semana, mas a primeira quinzena de dezembro, né? Porque a gente tem o próprio Mercúrio fazendo uma oposição com quem? Urano em Touro, então de novo romper com estruturas que antes eram consideradas imutáveis, que eram consideradas fixas, que eram consideradas seguras. Então aqui é o momento no dia 10 onde se você não muda por bem, você muda por mal. É bem isso. Então é como se a gente tivesse passado por várias oportunidades de rever, de mudar, de repensar, e aqui chega um ponto de, bom, se você não fez isso por bem, agora algo externo vai romper e vai obrigar você a mudar de ideia, vai obrigar você a mudar as suas percepções. Então, no dia 10 a gente tem esse embate aqui que é bem significativo, né, de Mercúrio com Urano. E no dia 11, a gente tem um trígono desse Mercúrio com Netuno aqui no signo de Peixes. E Netuno, a gente sabe, traz a questão das névoas. Então, de novo, entra na questão a ilusão. Você está se movendo por um ideal verdadeiro ou por um ideal baseado em ilusões? Há muita confusão também. Então, por mais que Mercúrio retomou um movimento direto, ainda não há 100% de clareza, ainda mais. Esse trígono aqui acontece no dia depois da oposição com Urano. Então, é depois que tudo ruiu. Então, essas névoas de Netuno, a gente pode enxergá-las como se elas fossem a poeira, a neblina, depois que um prédio é implodido. Então, tem a ruptura e depois fica aquela fumaça. Então, é um momento de, poxa, se eu não posso mais acreditar no que eu acreditava por conta dessas novas informações que chegaram até mim, eu posso acreditar no quê, então? Então, ainda tem muita névoa, né, gente? Então, de novo, reforça. Não é porque é temporada de Sagitário que é o momento de agir de acordo com seus ideais, com as suas crenças, com o que você acredita. Não é momento de expansão. Vamos correr desses estereótipos e entender que é, sim, uma temporada de movimento, mas um movimento que começa de forma bem gradual e é um movimento que ainda começa no meio de confusão, demora para se ter clareza e direcionamento, tá? No dia 13, a gente tem Mercúrio, que nesse ponto já voltou aqui para Sagitário, aí a clareza começa, né, a vir, fazendo um sextil com Plutão. Plutão, aqui em Aquário, traz muito essa questão de uma visão estratégica, né? Tem uma questão de poder, de controle, mas também tem estratégia, tem profundidade. Então, ajuda com que esse Mercúrio que saiu da retrogradação, que agora está andando direto, que deixou para trás
o território noturno de Escorpião e voltou para Sagitário, agora sim, de uma forma a enxergar de forma mais clara as próprias crenças, porque não vamos esquecer que Mercúrio começou a retrogradação aqui em Sagitário. Então, começou essa retrogradação nesse tema de crenças e tudo mais, que é o que a gente vem trabalhando na temporada inteira. Aí ele veio aqui para Escorpião, agora ele voltou aqui para Sagitário e já fazendo um sextil aqui com Plutão, trazendo essa capacidade de enxergar camadas mais profundas que envolvem as nossas crenças e de lidar com os pensamentos de uma forma mais estratégica, não agir de forma impulsiva em cima de crenças, né? Mas sim agir de uma forma estratégica com base na nova visão de mundo que a gente forma. Só que logo no dia seguinte nós já temos um risco que se apresenta, que é Marte aqui no último grau de Sagitário, então é o último momento em que Marte tenta ganhar com as suas convicções, sabe? É a última tentativa. E ele vai lá e ainda faz uma quadratura com Netuno, então, de novo, ainda tem névoa. Se você agir de acordo com as suas convicções nesse momento, você ainda vai estar agindo na poeira do prédio que implodiu, sem ver o que está acontecendo. Então, tem que tomar um cuidado, mas a boa notícia é que logo no dia seguinte, no dia 15, Marte entra em Capricórnio. E aí, Marte em Capricórnio, ele tá muito bem posicionado, ele tá exaltado. É um Marte que sabe agir com estratégia, com calma, com visão de longo prazo. E aí sim, a ação começa a ser mais estruturada, ainda mais que a gente teve os contatos, né, principalmente de Mercúrio retrógrado, que foi um agente muito importante nessa temporada, com Saturno, falando de amadurecimento, de estruturar, de desenvolver limites. Lembra da conversa que a gente teve, dos momentos de desenvolver limites mais claros? E aí sim, começamos a agir de maneira mais madura. Então sim, a partir da segunda quinzena, né, do mês de dezembro, as coisas começam a ter mais estrutura, mas até então é tudo meio confuso ainda, tá? E aí, no dia 17 e no dia 20, entre esses dias, né, entre 17 e 20, a gente tem dois aspectos que sintetizam muito essa questão da confusão e do amadurecimento. Então, a gente tem o Sol fazendo quadratura, que são aspectos tensos, né, com Saturno e Netuno. Então, de novo, a gente tem a briga do eu acho que eu tenho a clareza do Sol aqui me guiando através das minhas convicções, mas podem ser baseadas em ilusão. Mas também eu tenho o suporte, o apoio aqui de Saturno, que me ajuda a estruturar essa minha visão depois de tantos processos de revisão. Então, eu diria para vocês que a temporada começa num meio emocional de revisão, onde tudo fica confuso porque estamos imersos nas nossas emoções, só que com esse impulso sagitariano, tanto do Sol quanto de Marte, depois de Vênus e por último, né, de Mercúrio, que também entra em Sagitário. No final da temporada a gente tem a Lua nova, então no final da temporada, sim, é como se a gente saísse desse mergulho emocional e conseguisse enxergar finalmente o caminho na frente, só que esse caminho, ele começa na emoção, passa por confusão, passa pelo confronto com o ego, de abrir mão de certas visões de mundo, e assim finaliza no finalzinho da temporada, como se essas tensões, essas revisões, essas confusões ficassem para trás e abrissem espaço para uma estruturação que aí sim permite que a gente expanda, que a gente cresça, só que com firmeza, com estrutura, para não cair em novas ilusões e novas confusões. E aí, no dia 19 de dezembro, a gente tem a Lua nova em Sagitário. Então, começamos um novo ciclo. Depois de fazer todo esse trajeto, é como se a vida mostrasse, ó, aqui se abre uma nova porta. Aqui se abre uma nova oportunidade, um novo ciclo para que você, sim, vai atrás do crescimento, da expansão, haja de acordo com a sua visão de mundo, mas depois que ela passou por esse processo de ajuste, de análise, de revisão. E aí, o último aspecto da temporada acontece no dia 21, um pouquinho antes do Sol mudar de signo novamente, que é a quadratura de Vênus com Saturno. De fato, fechando com chave de ouro essa questão de Vênus fala muito também de afeto, das relações, fala do que a gente deseja, do que a gente valoriza, e aqui fala muito da valorização das nossas crenças, né? Só que a quadratura com Saturno pede o quê? A responsabilidade, mostra os limites
que a realidade impõe, principalmente os limites invisíveis, né, com Saturno aqui em Peixes, de que não é tudo que vai sair de acordo com as nossas crenças, com as nossas convicções, e traz essa questão do amadurecimento final. Então, acho que ficou muito claro, né, o desenho dessa temporada e como a gente inicia no mergulho emocional, passa por confusão, confronto de ego e finaliza com uma visão mais clara, mais ancorada na realidade, mais humilde, principalmente, né, em relação às nossas convicções. E aí finalizamos essa temporada com esse último embate justamente com Saturno, que é o que traz ancoramento e estrutura na realidade. Essa temporada nos lembra que direção sem raiz se torna fuga e que o entusiasmo genuíno precisa ser sustentado por valores que resistem ao tempo, mas que não fiquem parados nele. Entre trígonos estruturantes, quadraturas exigentes, vamos ser testadas naquilo que acreditamos, desejamos e escolhemos construir. Nem tudo vai avançar, nem tudo vai se manter, mas aquilo que amadurecer nesse ciclo tende a sustentar os próximos passos com mais firmeza. Se você quiser seguir essa travessia com mais clareza no seu próprio mapa, entender como cada trânsito toca a sua história e participar de uma comunidade que estuda astrologia com profundidade, sem estereótipos, sem fórmulas prontas, eu te convido a se inscrever na lista de espera da comunidade da Eremita. O link está aqui na descrição do vídeo. E claro, se inscreva também no canal para não perder os vídeos semanais, luas novas, luas cheias e os movimentos que vêm por aí. Nos encontramos no próximo céu.